Em dezembro de 2018, um trailer apareceu na internet, e em menos de um mês, ele já tinha 31 milhões de visualizações. A internet inteira estava convicta, esse jogo iria matar o Minecraft. 7 anos depois, o jogo foi cancelado, depois ressuscitou, depois lançou, e mesmo assim a internet reclamou. Essa é a história mais insana, mais trágica e mais estranha da internet. E ela tá longe de acabar. Tudo começa em 2015, quando um grupo de caras que criaram o maior servidor de Minecraft, o Hypixel, decidiram ir além. Eles queriam criar o próprio jogo. E por 3 anos eles trabalharam totalmente no escuro, sem barulho, sem hype, somente no código. Aí, em dezembro de 2018, eles lançaram um trailer. E o mundo dos games simplesmente explodiu. No trailer tinha gráficos vislumbrantes. O combate era muito fluido. Tinha dungeons, sistemas muito complexos de mod e mundos e biomas gigantes. Parecia Minecraft com um diploma em RPG e gráficos de respeito. A comunidade simplesmente enlouqueceu. Fãs começaram a criar mods sem nem o jogo existir ainda. Cada frame do trailer virou uma teoria. Era o futuro dos sandbox. O trailer foi tão bom e todo mundo começou a ficar tão empolgado que em 2020 a Riot Games, sim, a dona de League of Legends e Valorant, decidiu comprar a Hypixel Studio. O CEO da época chegou a dizer: encontramos um parceiro que acredita em empoderar os jogadores. E a comunidade foi à loucura. O dinheiro da Riot. Uma estrutura interna gigante, o Hytale ia ser ainda melhor. E a previsão de lançamento era em 2021. Bem fácil, né? 2021 chegou e nada. A Hypixel anunciou que eles precisavam de mais tempo para desenvolver o jogo, e sem nada previsto até 2023. O motivo? Eles decidiram jogar fora a engine original do jogo, feita em Java e C#, e reescrever tudo do zero em C++. O objetivo? Fazer o suporte para PC, mobile e console, tudo ao mesmo tempo, com um crossplay nativo no jogo. Uma decisão ambiciosa, talvez ambiciosa demais. 2023 chegou e nada de novo. Os posts do blog ficaram cada vez mais espaçados. E quando saíam, falava somente de sistemas novos, ferramentas internas, melhorias estruturais, só que nada jogável. Anos perdidos tentando replicar algo que já funcionava. 2024, a mesma coisa. A migração de engine ainda estava em desenvolvimento. A comunidade foi de euforia total para um cansaço coletivo. A pergunta que todo mundo fazia era: será que esse jogo vai existir mesmo um dia? E finalmente, em 23 de junho de 2025, o jogo foi cancelado. 10 anos após o início do desenvolvimento, a Riot Games anunciou que estava cancelando o projeto do Hytale e o fechamento gradual da Hypixel Studios. O comunicado foi cruel, mas foi muito honesto. O projeto tinha crescido demais. A engine nova não entregava gameplay o suficiente. O custo de continuar era caro demais. E depois de tudo, eles não conseguiram entregar o que haviam prometido. E a internet lamentou. Vários posts de despedida, subreddits viraram praticamente memoriais. Uma geração que acompanhou aquele trailer de adolescente até adulto se despedindo de um jogo que nunca existiu. E aí vem o detalhe que resume toda essa história. Meses depois do cancelamento, a própria Riot publicou nas suas redes sociais uma mensagem parabenizando o lançamento do jogo. Um post agendado meses antes, que ninguém lembrou de cancelar. Ele foi deletado logo depois, mas na internet nada é esquecido. Mas a história não termina aí. Em agosto de 2025, o mesmo ano em que ele foi cancelado, Simon Collis LeFlame, tomara que eu esteja falando esse nome certo, o fundador da Hypixel, apareceu e ele estava em negociações de comprar novamente todos os direitos de Hytale. E em 17 de novembro de 2025,
ele conseguiu readquirir 100% dos direitos da Hypixel e do Hytale. Ele jogou fora a nova engine que a Riot estava desenvolvendo, voltou para o motor original em 2018 e reuniu de volta 30 ex-desenvolvedores do jogo. Mostrou 16 minutos de gameplay rodando na engine original, aquela que a Riot mandou jogar fora, e bem, parecia o jogo que todo mundo queria desde o início. E em 13 de janeiro de 2026, esse ano, 8 anos depois do trailer, o Early Access foi lançado. Mas antes disso, o Simon fez uma declaração que resume tudo. O jogo ainda não é bom. Eventualmente será. Se você não se sentir confortável para comprar agora, por favor, não compre. Uma honestidade bem rara. Coragem ou loucura? Provavelmente os dois. E no dia 13 de janeiro, os servidores explodiram. Filas de horas para poder entrar no jogo, vários bugs, erros de autenticação e instabilidade nos servidores. Mas por outro lado, tinha 420 mil espectadores simultâneos só na Twitch, mais de 1 milhão de jogadores só nas primeiras horas de jogo, 1 milhão de downloads do CurseForge só nas primeiras 48 horas e pré-compras suficientes para manter o jogo vivo por mais 2 anos. O Simon até postou: Hytale está a salvo, estamos quase em casa. O jogo que nunca ia sair, tinha saído. Mas aí veio a conta. O modo aventura, aquele que todo mundo estava esperando desde 2018, não tinha saído. Era a promessa central do jogo e simplesmente não estava lá. E o que tinha? Tinha um sandbox incompleto, sistemas pela metade, bugs constantes e sem a Steam. A Hypixel deliberadamente evitou a plataforma para evitar com que as críticas negativas afundassem o jogo antes dele realmente lançar. E a queda dos jogadores aconteceu bem rápido. Foram mais de 50% dos jogadores que saíram logo nas primeiras 2 semanas do jogo. E a narrativa de que Hytale está morrendo começou a ganhar muita força na internet. E as críticas começaram a aparecer. Pessoas perguntando cadê o jogo que prometeram em 2018, pessoas reclamando que pagaram mais de R$50 em um jogo que era basicamente uma demo e perguntando se era isso que a Riot tinha destruído por 7 anos. E o próprio Simon teve que vir a público para lembrar a galera do seguinte: os recursos do jogo estão limitados de propósito, para que a comunidade de mods consiga moldar o que realmente funciona. É uma filosofia de desenvolvimento diferente, mas é difícil vender essa ideia para alguém que já esperou 8 anos pelo jogo. E em março de 2026, uma review meio que resumia tudo. A base do jogo é genuinamente impressionante. O conteúdo é genuinamente escasso. E se vale $20 depende inteiramente do tipo de jogador que você é. Em fevereiro de 2026, um mês após o lançamento, o jogo tinha em torno de 700 mil jogadores ativos mensais. Bem longe do pico de lançamento, mas também longe de ser um fracasso. 4 atualizações gigantes foram entregues e mais de 10 milhões de downloads de mods no CurseForge. E o modo aventura, o coração do jogo, ainda está em desenvolvimento. A Hypixel prometeu 10 anos de desenvolvimento e o Simon prometeu que nessa década ele vai estar à frente do desenvolvimento. É uma aposta, mas pelo menos é uma aposta honesta. A história do Hytale é o espelho mais fiel da indústria dos games de hoje em dia. O hype colossal em produtos que ainda não existem. A armadilha das grandes corporações engolindo projetos apaixonados e transformando em planilhas de ROI. Mas é também uma história do que acontece após o colapso, sobre um criador que não deixou seu projeto morrer, mesmo quando todo mundo já tinha desistido. O Hytale não matou Minecraft, e provavelmente nunca vai matar, mas sobreviveu a algo muito mais raro. O projeto foi cancelado e ressuscitou, com uma honestidade rara, com defeitos bem expostos e com uma comunidade que continua acreditando. Se vai funcionar, não saberemos, mas depois de tudo que esse jogo passou, ele merece pelo menos uma chance. E você, comprou esse jogo no Early Access?
Acha que o Hytale vai chegar onde ele prometeu? Ou vai ser mais uma promessa que nunca vai se cumprir? Comenta aí embaixo, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima.